O rei Salomão é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia. Por causa de sua sabedoria e de seus feitos grandiosos, até mesmo as pessoas que não são da fé cristã o admiram e o têm como exemplo de homem a ser seguido. E realmente, Salomão foi um homem admirável. Autor dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ele foi muito usado por Deus. A sabedoria que o Senhor deu a ele era tão extraordinária que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel. Para se ter ideia, ele também construiu um império econômico invejável e foi o responsável pela construção do Templo de Jerusalém por volta do 4º ano do seu reinado. Ele ainda edificou um novo palácio real para o sumo sacerdote, o palácio da filha de Faraó, a casa de cedro do Líbano, o pórtico das colunas e outras obras grandiosas. Salomão era filho de Davi com Batseba e o seu nome significa amado por Deus. E o Senhor Deus realmente amou Salomão. Tanto é que fez dele o rei de Israel, mesmo quando outros filhos de Davi estavam à sua frente na linha de sucessão do reino. A Bíblia conta que logo que Salomão herdou o trono deixado por seu pai, o Senhor apareceu para ele em sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." E Salomão respondeu que por ser pequeno e estar diante de uma grande nação, ele precisava de um coração cheio de sabedoria para estar à frente e julgar o povo de Deus. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido que ele disse: "Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida." E se analisarmos os primeiros anos do seu reinado, veremos que Salomão foi obediente às orientações do seu pai Davi e seguiu os caminhos do Senhor. Durante esse tempo, a nação de Israel foi muito próspera, pois era governada com sabedoria e justiça. Além disso, a inteligência dada por Deus ao rei era tão grande que vários líderes de outros povos viajavam até Israel somente para ouvir Salomão. E ele falava sobre tudo, com uma facilidade que estava à frente do seu tempo, inclusive assuntos como botânica, fauna e flora. Mas toda essa sabedoria não impediu o rei Salomão de cometer erros, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo. Hoje nós veremos os 3 maiores erros do rei Salomão. Veremos que nós, mesmo sendo amados por Deus, precisamos também nos manter nos caminhos do Senhor. Caso contrário, colheremos os frutos amargos de nossas escolhas ruins. Mas antes de falarmos sobre os erros de Salomão, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro erro: Salomão se tornou morno espiritualmente. Como vimos, Salomão amava ao Senhor e seguia o que Davi havia ordenado. Porém, isso não durou para sempre. A Bíblia nos mostra que Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres de povos estrangeiros, que não serviam ao Deus de Israel. Então ele se casou com muitas delas e permitiu que o paganismo entrasse no seu coração. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: "Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses." No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor,
como seu pai Davi. Salomão desrespeitou a ordem de Deus, se casando com mulheres de povos idólatras, e acabou o traindo quando construiu altares e adorou aos deuses pagãos de suas esposas. Porém, se analisarmos essa passagem que acabamos de ler, veremos que ele não se afastou totalmente do Senhor. Ou seja, Salomão não estava frio na fé, mas também não estava quente. Ele foi morno. Ele preferiu seguir os desejos da sua carne do que a Deus. E esse é um grande erro. Veja o que o Senhor diz em Apocalipse capítulo 3. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E se continuarmos fazendo a leitura do capítulo 11 de 1 Reis, veremos que foi exatamente assim que o Senhor reagiu à mudança de coração de Salomão. A Bíblia diz que Deus se indignou contra o rei, pois mesmo depois de ter aparecido a ele 2 vezes, dizendo que não deveria adorar outros deuses, o Senhor viu que o filho de Davi desobedeceu. E como resultado dessa traição, Deus prometeu que após a sua morte, faria com que a nação de Israel fosse dividida e que o reino seria entregue nas mãos de seus inimigos. Veja o que o Senhor disse. Já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos meus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. E o caso de Salomão não é o único, onde alguém que está firme com Deus se tornou morno. Muitos caíram e ainda caem na mesma armadilha. É por isso que o apóstolo Paulo diz para examinarmos a nossa vida para saber se estamos firmes na fé, pois podemos nos desviar do caminho sem perceber. A verdade é que o fato de estarmos quentes hoje não garante que estaremos do mesmo jeito amanhã. Por isso precisamos cuidar do nosso coração e decidir permanecer na presença do Senhor dia após dia. O segundo erro: Salomão foi vaidoso. As alianças com povos vizinhos levaram Salomão a muitos casamentos, o que acabou prejudicando seu reinado. Mas mesmo depois de ser reprovado por Deus, ele não mudou de postura. Pelo contrário, continuou desobediente e até lutou contra as profecias do Senhor, tentando matar Jeroboão, o homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre 10 tribos de Israel. E tudo isso aconteceu porque Salomão foi tomado pela vaidade e pelo egoísmo. Aquele rei que havia pedido sabedoria e discernimento a Deus para conseguir governar o seu povo, se transformou em um homem que se preocupava apenas com seus próprios interesses. E no final de sua vida, ele fez uma reflexão sobre esse erro que ele havia cometido. Veja o que ele disse: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Nessa passagem, vemos um homem totalmente egocêntrico, que se preocupava apenas com seus prazeres. Nesses poucos versículos, perdemos a conta de quantas vezes ele usa expressões que exaltam apenas o seu eu. E, infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão levando as suas vidas da mesma forma que Salomão. Uma vida centrada em si mesmo, onde não se faz absolutamente nada pelas necessidades do próximo. Vemos isso em todo o mundo, inclusive dentro das igrejas.
Pessoas que fazem de tudo para ter os seus nomes em destaque e só se preocupam com seus próprios interesses. Infelizmente, este mundo está cada vez mais longe dos princípios cristãos, por causa da vaidade e do egoísmo de uma vida rica de coisas sem valor. Para muitas pessoas, a vida se resume apenas a festas, férias no exterior, gastos com carros, mansões, banquetes em restaurantes chiques, roupas de marca. Para muita gente, isto é vida. Enquanto isso, milhares de pais e mães de família levantam da cama ainda de madrugada todos os dias, em busca do pão que vai matar a fome de seus filhos. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 6. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O terceiro erro: Salomão foi ganancioso. Entre tantas outras bênçãos, Deus também prometeu que daria riqueza a Salomão. Mas mesmo sendo o homem mais rico de todo o mundo, o rei queria ainda mais e passou a cobrar impostos muito pesados do povo de Israel. A ganância dele foi tão grande que logo que ele morreu, alguns israelitas foram até o herdeiro do trono, Roboão, pedindo que ele fosse mais justo com seus súditos do que o seu pai havia sido. Vamos ver o que eles disseram. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. E diante de tudo isso fica a pergunta: por que Salomão foi tão ganancioso? Por que ele amou tanto o ouro e os bens materiais, a ponto de explorar o povo que Deus havia confiado a ele? E a resposta é: porque Salomão tentava preencher a sua vida vazia com as riquezas deste mundo. Mas nós sabemos que nenhum dinheiro é capaz de comprar a presença e a amizade de Deus. Nenhuma pedra preciosa ou nenhum palácio luxuoso pode preencher o nosso espírito da paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Nada é mais valioso que a salvação que nos foi dada por Cristo através do seu sacrifício na cruz. Uma vida sem Deus se torna um deserto árido, seco e sem cor. Não pode haver prazer nem alegria. E assim o homem se torna escravo das coisas que o dinheiro pode comprar. É por isso que vemos tantos casos de pessoas que têm maior poder econômico se envolverem com embriaguez, prostituição, entram em depressão e até acabam com a própria vida. Elas são como Salomão, que podem conquistar tudo menos o amor de Deus. E nos últimos dias da vida de Salomão, enquanto refletia sobre os seus pecados, no capítulo 1 de Eclesiastes, ele escreveu: Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Salomão caiu em si, e os seus olhos começaram a enxergar tudo o que ele tinha feito. E se analisarmos a nossa vida, chegaremos à conclusão que um homem não cai de uma hora para outra. São pequenas brechas que abrimos em nossas vidas que nos fazem cair aos poucos e nos afastar de Deus. Todos nós erramos, cometemos pecados e fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Mas graças à morte e ressurreição de Jesus, podemos confessar os nossos erros e sermos perdoados. Vemos que Salomão se achava muito sábio e não prestou atenção aos pequenos detalhes da sua vida. No livro de Cantares, por exemplo, ele declara que são as pequenas raposas que destroem a vinha. Então, meu querido irmão e minha irmã, o meu desejo para você hoje é que você fique atento aos pequenos detalhes. Deus te ama muito, assim como Ele amou Salomão, e o seu Espírito Santo nos enche de sabedoria para que possamos viver da forma que Ele deseja. Mas como eu já disse antes, precisamos lutar diariamente contra a falta de fé, o egoísmo e a ganância. Esses foram os 3 maiores erros de Salomão. Então, se você tem levado uma vida como ele, reconheça hoje mesmo seus pecados, peça perdão ao Senhor por cada um deles e volte a viver os planos que o Senhor tem para sua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje, a sua vida será muito mais abençoada. Amém?
Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.